Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação ITISA 4 da Itaúsa. A gente também poderia chamar de Itaú SA. Itaú SA. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela ficou em segundo lugar na nossa enquete que a gente lançou 2 semanas atrás e sempre deu uma passadinha aqui, meus amigos, na nossa comunidade, que ela tá muito recheada de conteúdo para vocês, além dessas belíssimas enquetes que você vota e a gente faz vídeos para vocês. Vejam só aqui o conteúdo de qualidade para vocês aqui. Dividendos da Petrobras, 40 mil views aqui do canal. Obrigado a vocês. Aqui, ações campeões das carteiras de 12 equipes de research. Aqui, anúncio de dividendos da Gerdau, anúncio de dividendos da CSN Mineração. Então sempre dê uma passadinha aqui, vote nas nossas enquetes e também fique bem informado. Então vem comigo, vem. Quem investe sabe que uma holding de investimentos é sobre dividendos, não é mesmo? Mas para Itaúsa é muito mais que isso. É sobre investir no Brasil e no brasileiro. Afinal de contas, onde tem retorno, tem as férias e o conforto que você tanto planejou. Tem a reforma dos sonhos, ou a construção da casa própria. O gás que chega em sua casa com segurança. Tem saneamento, sustentabilidade, qualidade de vida. O gás e energia que alimentam famílias e aquecem negócios e vidas. A infraestrutura por onde passam milhões de brasileiros. E tem até a comodidade de um banco que é feito com você. Investimento e propósito podem sim andar lado a lado. É por isso que da hora que você acorda até o final do dia, a Itaúsa está com você, trabalhando não só para ser rentável, mas para desenvolver um Brasil melhor. Porque se aqui tem transparência, inovação, sustentabilidade e compromisso, aqui tem Itaúsa. Itaúsa, grandes marcas. Grande história, grande futuro. Logo de cara a gente vem com aquele conteúdo pago, que eu trago de graça pra você. Se você quer que eu continue trazendo esse conteúdo pago, ajude a gente, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, se puder compartilha esse vídeo, porque a gente precisa começar a monetizar o mais rápido possível para conseguir pagar esses conteúdos pagos aqui no Investidor 10, que a gente vai começar trazendo esse conteúdo pago, que é o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação ITISA 4 é R$15,82 e como iremos ver, o preço dela atual é R$8,49. Logo, a ação possui um potencial de rentabilidade de 86,35%, ou seja, um potencial muito bom, porque tem muita gente que exige uma margem de segurança para apostar as suas fichas aqui numa ação dessa. E um potencial de 86 é um potencial que dá uma margem de segurança bem boa, segundo Benjamin Graham. E lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda, nem uma ação, nem um fiago, nem um fundo imobiliário. Se ligue nessa informação que somente você é o responsável por isso. A gente aqui passa informação para você, você estuda mais, aí você decide pela compra ou não. E o segundo conteúdo pago que eu trago de graça para você é o preço teto, segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método Décio Bazin, o preço teto da ação ITISA 4 é exatamente R$11,54, ou seja, segundo esse método, o potencial de rentabilidade é de 35,91%. Ou seja, em ambos esses métodos estudados, ela tem um potencial de rentabilidade acima de 30%. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui no Investidor 10 é o checklist Buy and Hold da empresa aqui, Itaúsa. Então, no caso da empresa Itaúsa, ela tá com nota 80 de 100, ou seja, uma nota muito top. Ela só tá com 2 probleminhas, segundo o checklist. É exatamente que a empresa não teve um bom crescimento de receita e nem de lucro nos últimos 5 anos. Eu vou mostrar o gráfico para você de receita e lucro. É muito engraçado esse gráfico. Porém, os outros 8 itens estão muito top, ou seja, a empresa possui mais de 5 anos na bolsa, teve lucro nos últimos 5 anos, possui um bom ROI, possui uma boa liquidez, nunca deu prejuízo, é considerado uma boa pagadora de dividendos, apesar de ter gente que discorde, mas aqui ele considera ser uma boa pagadora de dividendos quem tem a empresa que possui uma média nos últimos 5 anos acima de 4% de distribuição de dividendos, diferente do Décio Bazin. Décio Bazin exige pelo menos 6, aqui está exigindo só 4. Então fica mais fácil você ser considerado uma boa pagadora de dividendos aqui no checklist. A empresa tem uma dívida menor do que o patrimônio e também é bem avaliado pelos usuários do Investidor 10. Em comparação aos principais índices da bolsa, a ação ITISA 4 ficou em segundo lugar com apenas 1,94% de crescimento nos últimos 2 anos. Eu acho um crescimento
investimento bem fraco, digamos assim, porque se você tivesse investido R$1.000 2 anos atrás, hoje estaria com o equivalente R$1.019, um valor relativamente bem baixo, um crescimento bem baixo nos últimos 2 anos. Mas em relação a esses outros índices, tá bem bom. Por quê? Porque o Ibov ficou negativo em 14,54 nos últimos 2 anos, o SMLL ficou negativo em 37,64, o IVBB ficou negativo em 7,84, o IFIX ficou positivo, mas foi só 0,71, e o IDIV foi o único que bateu a Itaúsa, 3,88. Mas, mesmo assim, é um desempenho bem fraco, apenas 1,94 em 2 anos. Agora, um conteúdo que eu normalmente não trago para você é esse item aqui sobre a empresa. Por quê? Porque, para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding. O que diabos é uma holding, Adriano? Uma holding é uma empresa que investe em outras empresas e acaba controlando essas outras empresas. Logo, ela tem digamos, um negócio associado a outras empresas. Ou seja, ela investe em outras empresas. No caso, ela investe na Duratex, que também tem ação na bolsa, na Itautec, que também tem ação na bolsa, na Alpargatas, que também tem ação na bolsa, e no Itaú Unibanco. Ou seja, o nome dela é Itaúsa, Itaú SA. Você vê que ela tinha que controlar também o Banco Itaú. Tem tudo a ver. E ela ainda tem esse negócio aqui, NTS, que é uma empresa de gasoduto. Ou seja, ela investe em várias outras empresas. Muita gente gosta de ficar exposto ao Banco Itaú, que é um dos principais bancos das Américas, via Itaúsa. A pessoa, em vez de investir nas ações do Itaú, Itube 3 ou Itube 4, acaba apostando aqui na Itaúsa. E a gente está fazendo a análise da ITISA 4. A ITISA 4 é a ação preferencial da Itaúsa, não é a ordinária. Aqui, pessoal, é o gráfico que mostra as receitas e lucros nos últimos 10 anos aqui da Itaúsa. E a gente vê que as receitas foram praticamente constantes nesses 2013 até 2020. Aí deu uma subida e depois ficou tipo estável de novo. 2021, 2022, pequena crescida. Agora, o mais interessante são os lucros, né? Os lucros, ó, também foram crescentes aqui, de 2013 a 2015. Depois ficou quase estável, deu uma subidinha em 2018 para 2019, caiu em 2019 para 2020, subiu de 2020 para 2021 e se manteve estável nesses últimos anos. Mas o interessante mesmo é que o lucro dela é superior à receita dela. Ela gera mais lucro do que receita. Isso eu nunca tinha visto numa empresa. Deve ser exatamente ela ser uma hold. É muito estranho isso. Mas a gente vai ver alguma coisa que confirma isso aqui daqui a pouco lá no site do Status Invest. Outra coisa interessante é mostrar esse gráfico aqui de lucro versus cotação, que todo mundo fala que normalmente no longo prazo as cotações seguem o lucro da empresa. E se a gente vê aqui, desde 2021 foi aberta uma boca de jacaré, onde o lucro está bem superior à cotação. Ou seja, a tendência é que, de qualquer forma, a cotação tem uma tendência a subir para se encontrar no longo prazo, que teve vários momentos que elas se cruzaram ou ficaram trabalhando próximas. Aqui a cotação estava mais alta que o lucro. Depois, ó, a cotação caiu, o lucro também caiu. Aí depois o lucro subiu e a cotação se manteve. Então fique de olho nisso, que isso aí pode mostrar que realmente está num bom momento de compra, lembrando que isso não é recomendação. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente verifica, confirma que lá no Investidor 10 estava um pouquinho errado, se eu não me engano. Lá parece que estava R$ 8,49 e aqui está mostrando R$ 8,48. Quando você for ver o vídeo já está um pouquinho diferente, provavelmente um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, R$ 8,48, o que é um bom valor. Teve uma época que eu fiquei namorando, entre aspas, com essa ação e ela estava custando mais de R$10. E você vai ver que nas últimas 52 semanas, segundo aqui o Status Invest, ela bateu uma máxima de 9,68. Mas quando eu vi no ano passado, ela estava 10 e pouco. O que acontece? É porque esse gráfico aqui é reajustado dos dividendos. Com isso, a gente perde um pouco da noção das coisas. Eu nem gosto desse reajuste, mas deve ter algum motivo. Se não tivesse o reajuste de dividendos, você ia ver que aqui tinha uma máxima acima de R$10. Se eu não me engano, acima de 11 até. Se eu não me engano, teve um momento que ela esteve acima de 11. Então, aqui nas últimas 52 semanas, 9,68. E também nas últimas 52 semanas, isso aqui foi máxima e aqui mínima, 7,14. O dividend yield da Itaúsa é relativamente baixo. Mais especificamente da ITISA 4 é apenas 5,52 nos últimos 12 meses. Eu, por exemplo, gosto de investir em ações que estão acima de 6, como Bazin, mas preferencialmente acima de 8. Então aqui eu não gostaria de pegar uma ação dessa. Pode ser que no longo prazo dê bom, mas se ela continuar distribuindo pouco assim, nem é muito interessante. Por isso é um dos motivos do Luiz Barsi ter deixado de investir na Itaúsa. Ele era um dos grandes investidores da Itaúsa, mas ele abandonou toda a posição dele porque a empresa anunciou que ia começar a distribuir menos dividendos para investir mais. Nesse momento ele caiu fora. E ele é um cara que é
buy and hold mesmo, né? Ele normalmente compra para nunca mais sair da empresa, mas depois disso ele saiu. Ela já não estava distribuindo um dividendo muito bom e ela ainda fez isso, dizendo que ia passar alguns anos distribuindo pouco dividendo e investindo mais. Aí ele preferiu sair. Eu achei até estranho isso, mas vamos deixar isso para lá, que isso aqui não interessa tanto pra gente, mas fica aí a dica para você nesse caso. E aqui a gente vê que a valorização dela nos últimos 12 meses foi uma boa valorização, de 8,72%. E agora, pessoal, a gente vai mais uma vez para aquele conteúdo pago que eu trago de graça para você. Se você gosta disso, chega se inscrevendo, chega deixando o like, ativando o sininho, se puder compartilha esse vídeo, que a gente precisa começar a monetizar esse canal o mais rápido possível para conseguir pagar a renovação do Status Invest do módulo Forecast, que é o módulo previsão, onde os analistas, os especialistas de mercado dizem o que você deve fazer com a ação, se você compra, se você vende, o que é que você faz com ela. Então, segundo os analistas e especialistas de mercado do módulo Forecast, apenas 6 analisam essa ação, 4 indicam compra forte. Compra forte é aquilo, chegue comprando, meu amigo, que essa ação é muito top, essa ação tá barata, compre logo antes que seja tarde. Enquanto isso, 2 indicam aguardar aquele pessoal mais pessimista. Se você tem ação, meu amigo, não compra e não venda. Se você não tem, não compre. É mais ou menos isso. E na média das recomendações dele, a recomendação geral é compre forte. No momento, o preço atual dela é 8,48, mas eles consideram como preço mínimo 10, ou seja, ela está abaixo do preço mínimo em mais de 10%. O preço-alvo é 10,73, bem próximo do preço mínimo, ou seja, ela continua abaixo do preço-alvo em torno de mais de 20%. E o preço máximo seria 11,60. Ela está cerca de 30% abaixo do preço máximo. A liquidez diária dessa ação é muito alta, 166 milhões negociado na bolsa todo dia. E entrando aqui no dividend yield histórico dela, nos últimos 12 anos, desde 2011, você vê que a média dela é apenas 5,25, abaixo dos 6% exigido pelo Desbasim. Mas você vê que ela tem os momentos de pico, que ela distribui uns bons dividendos, que 7,75 em 2015, 7,87 em 2018, 8,45 em 2019, e no ano passado também distribuiu um bom dividendo, 7,22. Mas ela fica sempre nessa faixa aqui, abaixo de 5, dessa linha de 5. Normalmente ela está abaixo. E no momento está 5,52, bem próximo dessa média dela. O P sobre L dela tá interessante, 6,02. Isso indica que se ela mantiver o lucro dela nos próximos 6 anos, basicamente, você vai ter o retorno do seu capital investido. E 6 anos é um P sobre L interessante, para a maioria das ações, no caso dela com certeza. O P sobre VP está apenas 1,07, um pouquinho acima do valor patrimonial dela, ou seja, também tá ok, tá? Ela tá relativamente, não tá barata, ela tá um pouquinho mais cara do que o ideal, mas também não está muito mais cara. O P sobre VP também tá interessante. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT também estão interessantes, porque abaixo de 10 indica que a ação está relativamente barata. E nesses dois indicadores valuation, ela tá bem abaixo dos 10. Em relação à dívida líquida sobre o PL dela, está absolutamente sob controle, que o ideal é que seja abaixo de 1. Ela tá abaixo de 0,1, tá bem abaixo, 0,07. A dívida líquida sobre o EBITDA, o ideal é que seja abaixo de 3. Ela tá 0,34, tá abaixo de meio, então também tá muito boa, muito controlada essa dívida da empresa. Como eu falei naquela hora, como a questão da lucro dela tá bem acima da receita dela, a margem líquida dela tá acima de 100. 161%, isso aí é espetacular, né? Uma margem líquida dessa, acima do normal, digamos assim, porque o normal é abaixo de 100. E quando ela já tá acima de 20, já é boa. E ela tá 161. Espetacular. Mas já o ROI dela não é tão bom, apenas 18%. O ideal é acima de 10. E 18 não é tão bom. O KGR de receita e lucros, como a gente viu lá no Investidor 10, ele considera que ela não teve um bom crescimento e realmente 11% em 5 anos e 10,90 em 5 anos é muito baixo, tanto o crescimento de receitas como de lucros. E eu vou trazer uma curiosidade para vocês, que normalmente eu nunca trago nos vídeos, mas eu vou trazer essa curiosidade para vocês, sobre os controladores aqui da Itaúsa. Olha como é interessante, é uma empresa de família. Aqui a gente vê que tem esse pessoal que esse aqui é Egídio Vilela, essa aqui é Vilela, ou seja, da família Vilela, tem mais 2 dessa família Vilela. Você foque aqui também, tem esse Egídio, também é sobrenome. Esses são grandes controladores da empresa, né, com percentuais altos, tanto de ações ordinárias como preferenciais. Você vê aqui esse Alfredo Egídio, tem 426 milhões de ordinário e mais 279 milhões de preferenciais. Ele tem quase 700 mil ações da Itaúsa. Aí você vai ver aqui, ó, Ricardo Setúbal,
Alfredo Egídio Setúbal, José Luiz Egídio Setúbal, Roberto Egídio Setúbal, Olavo Egídio Setúbal Júnior, Paulo Egídio. Isso aqui é tudo irmão pelo jeito, né? Esses nomes tudo Egídio Setúbal é coisa de irmão, né? É uma senhora de uma família grande e tudo controlador aqui. Então tem essa família Setúbal aqui também que controla a Itaúsa. E se você puxar mais pra baixo, olha aqui, todo mundo de família aqui, ó. Setúbal, 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 Setúbal. É um monte de Setúbal aqui. E essa é só uma curiosidade que eu trouxe pra vocês. Você vai ver que aqui, ó, Olavo Egídio, olha aqui. O Egídio também é sobrenome da família Egídio Setúbal. Esse aqui tem os dois sobrenomes famosos da família. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. E quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva. Agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, se puder, compartilhe o vídeo, porque a gente precisa começar a monetizar o mais rápido possível. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!